Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ler então agora a palavra do nosso Deus. Oséias, capítulo 6, versículo também 6. Oséias 6, 6. Glória a Deus. Diz assim, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Querido Jesus, que esta palavra seja para glorificar o teu santo nome. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Vou repetir o versículo. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Veja só, nesse versículo aqui, nesse texto de Oséias, profeta Oséias, o Espírito Santo está falando que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, Ele quer duas coisas de nós. Nesse versículo aqui ele está falando de duas coisas que Ele quer de nós. Então nós vamos aprender essas duas coisas hoje, em nome de Jesus. O Senhor quer do seu povo. Você é povo de Deus? Amém? Então Deus quer isso aqui de você também, tá? De todos nós que somos seu povo. Ele quer misericórdia e conhecimento de Deus. O que significa isso? Veja só, nós servimos um Deus que é misericordioso, infinitamente misericordioso. Sabe por que os juízos de Deus ainda não foram derramados sobre essa terra que é tão cheia de pecado? Por causa da sua misericórdia. Porque a misericórdia de Deus, ela se prolonga muito mais do que a sua justiça. Ele é justo e faz justiça. E vai chegar o dia da justiça, o dia da vingança do Senhor, o dia do juízo. Mas a misericórdia dele é muito grande. Então, por isso que o Senhor sempre dá oportunidade para todos nós. E para todo ser humano que já nasceu, Deus ofereceu essa misericórdia. Aqueles que rejeitaram não podem culpar a Deus dizendo que Deus foi mau, que Deus não quis ajudar, que Deus não quis salvá-lo. Não, porque Deus sempre quer salvar. Deus sempre quer abençoar e ajudar o ser humano. Mas é a pessoa que faz a escolha, Então a pessoa que escolhe servir a Deus serve um Deus misericordioso. E a misericórdia de Deus é muito grande. Porque se não fosse grande a misericórdia de Deus, nós não estaríamos mais aqui. Toda a humanidade já estaria queimando no inferno. Ai, pastora, essa palavra queimando no inferno é pesada, mas é a realidade, Então nós temos que agradecer a Deus pela sua misericórdia. Você agradece ao Senhor pela misericórdia dele? Porque, irmãos, ele é demais de misericordioso. Deus é muito bom. Imagina só, se não fosse a misericórdia de Deus, como já falei, nenhum de nós estaria salvo, todos estariam condenados ao inferno. Mas pense só em um momento, se estivesse no poder de um ser humano, de um homem ou de uma mulher, a escolha de salvar e condenar uma alma. Você já parou para pensar nisso? O ser humano não tem paciência, o ser humano não tem misericórdia de ninguém. Então, por qualquer motivo, às vezes pequenininho, já dizia, vá para o inferno.
né? Se tivesse na capacidade da pessoa de mandar alguém para o inferno, eu acredito que muitos já estariam, porque as pessoas não têm paciência umas com as outras. Então o Senhor, graças a Ele, graças a Deus mesmo, só Ele pode julgar e condenar alguém, e só Ele pode julgar e salvar alguém. Então, graças a Deus. E Deus, quando Ele condena, não é que Ele queira condenar, é porque a pessoa escolheu o lado da condenação. Então, Deus não tem outra coisa a não ser mandar a pessoa para o inferno. Mas eu quero que você entenda assim, tem diferença quando a gente fala Deus manda para o inferno. Não é porque Deus quer mandar para o inferno. É porque a pessoa escolheu não obedecer a Deus, então o resultado é a condenação. Entendido isso, irmãos? Porque a misericórdia de Deus é muito grande. Nós estávamos falando isso ainda no estudo bíblico sexta-feira, lembram, irmãos, que nós estávamos falando disso? Depois do arrebatamento da igreja, no período da tribulação e da grande tribulação, vai ter gente se convertendo? Vai. Por quê? Porque Deus é muito misericordioso. E Ele ainda vai usar muitas maneiras para tentar salvar as pessoas. Por quê? Olha só, no tempo da tribulação, então depois do arrebatamento, só falando rapidinho aqui o que nós falamos no estudo bíblico sexta-feira, quem que vai estar pregando para que aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus possam se arrepender e se converter? Eu não estou afirmando aqui, tá, irmãos, que quem perder o arrebatamento vai ter chance depois. Eu não estou afirmando isso. Também não estou afirmando o contrário. Eu estou falando daquelas que nunca ouviram falar e que no período da tribulação aí vão ouvir falar de Jesus e vão se converter. Então, quem que vai estar pregando nessa época? Os 144 mil judeus, as 2 testemunhas. Deus vai enviar 3 anjos voando no céu, em cima no céu e falando em alta voz para que o povo se converta. E Deus vai mandar até uma águia falar no céu: se arrependam, porque o juízo de Deus é chegado. Então veja só. Mas se Deus, por que Ele manda as pessoas para o inferno? Ele não manda, eu já falei, a pessoa que escolhe ir. Mas Deus quer salvar, que Ele até no período da tribulação, Ele vai usar até uma águia para pregar a palavra, para a pessoa se arrepender. E mesmo assim tem gente que não quer obedecer, né? Vai ter muita gente aceitando a marca da besta e indo para o lago de fogo. Por quê? Porque não vão querer ouvir a pregação de salvação. E hoje não é diferente, né? O Senhor é tão misericordioso que quer salvar, que levanta pessoas para pregar, para avisar que Jesus está voltando, mas a maior parte das pessoas está ainda duvidando. Capaz que Jesus vai vir? Desde que meus avós eram vivos, falavam isso e ainda não aconteceu. Então as pessoas duvidam. Mas a palavra do Senhor nos diz também que o Senhor Jesus vai voltar, buscar a sua igreja, né, no arrebatamento, no momento em que ninguém esteja esperando. Então vai ser assim, de repente, tocou a trombeta e os salvos vão ser puxados daqui para o céu. Mas as pessoas ouvem, muitas não acreditam e aí começam a falar bobagem a respeito de Deus. Mas se elas entendessem, né, quão misericordioso é o Senhor, elas se dobrariam diante dele no mesmo momento. Mas, infelizmente, né, as pessoas não querem ouvir. Mas nós, então, que já servimos a Deus, você que já serve a Deus, você sabe que Deus é misericordioso. Quantas são as vezes que você já esteve em um apuro tão grande e que Deus, na sua misericórdia, te livrou? A misericórdia de Deus é muito grande. Então eu quero que você lembre disso. E Deus exige de nós, então, que nós também sejamos misericordiosos. Se Ele é misericordioso para conosco, Ele quer que nós sejamos misericordiosos também com o nosso próximo. Então as 2 coisas que fala aqui nesse versículo, né? Vou repetir o versículo. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O Senhor está falando
que Ele quer que nós sejamos misericordiosos. Misericórdia. O que é uma pessoa misericordiosa? O que é ter misericórdia? Misericórdia é um sentimento, irmãos, que você fica dolorido, que você fica doído, machucado pela miséria de outro. Como assim pela miséria de outro? Eu não estou falando que a pessoa é pobre, miserável, não estou falando nesse termo. Estou falando pela dificuldade que os outros estão passando. Pode ser uma pessoa bilionária, mas pode estar sofrendo tanto na sua alma e que nós temos que ter misericórdia dessa pessoa. Mesmo ele sendo um milionário que não tenha necessidade alguma, né, de dinheiro físico, porque não está falando disso aqui. Então, essa compaixão pela miséria dos outros não é miséria financeira, é miséria de alma. Então, pode ser um bilionário, um rico, um pobre, um classe média, não importa, é um ser humano. Então, a alma precisa alcançar misericórdia. E nós temos, então, que sentir essa misericórdia. Veja só, eu não merecia ser salva, você não merecia ser salvo, mas Deus teve misericórdia de nós. Então, se Deus teve misericórdia de nós, mesmo sendo nós tão pecadores como somos, por que que nós não vamos ter misericórdia do outro? Não é verdade? Então, ser misericordioso é sentir a dor da miséria do outro. E volto a dizer, não estou falando de miséria financeira, estou falando de pobreza espiritual, de problema, dificuldade que a outra pessoa esteja passando. Então, a pessoa que tem Jesus no coração, ele é misericordioso. Não tem como não ser, porque Deus é. Então, no momento que nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos parecidos com Ele. Então, se Jesus é misericordioso, nós também somos. Temos que ser. Ah, pastora, mas eu ainda não sou, não consigo sentir dó dos outros. Não é dó, é misericórdia. Ou seja, sentir o que o outro está sentindo. Se eu vejo alguém chorando, você pode nem derramar lágrimas, mas o teu coração vai chorar por causa do outro que está chorando. Isso é misericórdia. Estão entendendo, irmãos? Então, a misericórdia é sofrer pela miséria do outro, pelo sofrimento do outro, né? Então, é sentir compaixão, é sentir vontade de ajudar. Porque também não adianta só sentir tristeza pelo outro e não fazer nada para ajudar. Então, nós temos que ser misericordiosos e agir em cima dessa misericórdia. Fé sem obras é morta. Então não adianta você dizer eu tenho fé, mas você não ajuda um pobre miserável que está lá na rua passando fome. Fé sem obras é morta. Então não resolve, a tua fé não vai resolver para nada, né? Então a gente tem que ter misericórdia dos outros, seja rico, seja pobre, não importa. A alma está sofrendo, temos que ter misericórdia da alma. Ficou entendido isso, irmãos? Olha só, tem uma coisa que às vezes você pode não entender muito bem. Ah, pastora, mas eu gosto dos outros, mas primeiro eu. Não, a palavra de Deus diz o contrário. Primeiro o outro, depois você. Porque amar o outro, olha, guarde bem isso. Amar o outro é fazer pelo outro o que você faria por você mesmo. Ah, mas então é difícil ser cristão. É mesmo. Tem um preço a pagar. A salvação é de graça, é a graça de Deus. Ele nos salva e não cobra nada, porque Jesus pagou o preço de sangue por nós. Mas como nós somos salvos, nós temos um preço a pagar, demonstrando isso para os outros também. Então a salvação é de graça, mas nós temos que pagar um preço. Tenho que mudar de vida. Se eu não gostava das pessoas, agora eu tenho que gostar. Se eu falava mal dos outros, eu tenho que fechar a boca e não falar mais. Se eu não ajudava ninguém, agora eu tenho que ajudar. Então tem muito
cristão por aí, né? Muita gente que se diz cristão, mas que não é capaz de ajudar um cachorrinho que está ali na rua, do que dirá uma pessoa, né? Porque só dizem assim, vai trabalhar, vagabundo. Então, ser misericordioso é fazer pelo outro o que você faria por você mesmo. Você gosta de sentir dor? Não. Você gosta de sofrer? Não. A não ser que você tenha algum problema psicológico, né? Daí é diferente. Mas geralmente ninguém quer sofrer, ninguém gosta de sentir dor. Então, se você vê o outro sofrendo e sentindo dor, como que você não vai fazer nada para ajudar? Você não gostaria de passar por isso, então não desejo que o teu próximo passe também. E se puder, ajude. Não tenho nada para ajudar, pastora. Tem boca? Sabe falar? Vai falar uma palavra de Jesus para essa pessoa. Vai fazer uma oração por essa pessoa. Pelo menos isso, né? Porque tem gente que não gosta de dar dinheiro para ninguém. Amor não tem custo. Você pode amar e não precisa gastar nenhum centavo. Amar. Só que, como eu falei antes, a fé sem obras é morta. Então não adianta você só dizer que ama e não ajudar ninguém. Um detalhe que às vezes a pessoa diz assim, mas é muito difícil, por exemplo, né, falando a respeito de misericórdia, tem gente que acha difícil perdoar. É muito difícil perdoar. Eu não consigo perdoar o que fizeram por mim. E um dia eu vou me vingar. E o dia que Deus resolver se vingar dessa pessoa daí? E daí? Como é que fica? Então, olha só, o perdão também é demonstração de amor. Uma pessoa que não perdoa o outro que ofendeu, que magoou, que pode ter feito uma coisa terrível. Se é cristão, tem que perdoar. Não perdoa, não é cristão e não vai ter o perdão de Deus. Pastora, mas é muito difícil. Vamos dizer que seja muito difícil, mas quer ver um exemplo da Bíblia? Todo mundo prega muito a respeito de Davi. Que Davi matou o gigante. O herói Davi realmente foi, porque Deus usou Davi para matar o gigante. Não estou falando contra isso. Graças a Deus. Deus usou Davi para matar o gigante. Mas sabia que o feito maior de Davi não foi matar o gigante? Não foi. Para ele foi até fácil matar o gigante. Porque Deus, o Senhor dos exércitos, como ele falou, estava com ele. Mas a coisa mais difícil que ele precisava fazer, e que ele fez, e que muitos não fazem, foi perdoar Saul. Davi matou um gigantão. Mas se ele não tivesse perdoado Saul, ele não teria sido homem segundo o coração de Deus. E daí? Então, às vezes você diz assim, eu venço, eu faço, eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou. Vá. Vai matar um gigante? Mate. Mas não adianta você matar 50 mil gigantes e não perdoar uma pessoa. Basta um que você não perdoe, você já não vai ter o perdão de Deus. Então lembre disso, quando você lê a história de Davi, lembre disso. Davi não foi herói porque matou o gigante. Ele foi herói porque ele perdoou Saul. Tanto que ele teve a oportunidade de matar Saul e não matou. Por quê? Porque ele perdoou. Porque ele perdoava. Então quem somos nós para guardar mágoa ou ódio no coração? Quem guarda mágoa ou ódio no coração não pode dizer que é cristão, né? Então lembre bem disso. Então isso faz parte da misericórdia. Deus é misericordioso e Ele quer que nós sejamos misericordiosos. Ficou entendido até aqui, irmãos? Amém? Então veja só, misericórdia. Deus quer que nós sejamos misericordiosos. E para quem é misericordioso, tem uma bênção maravilhosa. Vamos ler Mateus 5:7. Mateus 5:7.
Diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão quê? Misericórdia. Olha só, Jesus falando, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte que se compara aos 10 mandamentos. Então veja só, quem é misericordioso vai alcançar misericórdia diante de Deus. Quem não é misericordioso, Deus não vai usar de misericórdia para com essa pessoa. Ah, pastora, mas se eu aceitei Jesus, Deus tem que me salvar. Não, Deus não tem nada. Ninguém pode obrigar Deus a fazer nada. Deus é o Todo-Poderoso. E Ele avisa, se você for misericordioso com os outros, eu vou ser misericordioso com você. Se você for generoso com os outros, eu vou ser generoso com você. Se você for bênção para o outro, eu vou te encher de bênçãos. É a lei da semeadura, Gálatas 6. O que você plantar, você vai colher. Então, olha só, o que significa bem-aventurado? É feliz. A palavra bem-aventurado diz feliz. Então, vamos ler assim, ó. Feliz o misericordioso, porque ele alcançará a misericórdia. Pastora, tem gente que é difícil de ter misericórdia. Ninguém está falando que é fácil. Mas nós éramos tão pecadores e Jesus teve misericórdia de nós. Como o apóstolo Paulo disse, né? Que ele de todos os pecadores era o principal. Ou seja, ele se considerou o pior dos pecadores. Assim somos nós. Eu era pior que todos, você também era pior que todos. Todos nós. Não é verdade? Ah, pastora, mas hoje eu procuro fazer tudo certinho. Mas ninguém é salvo por obras. Nós somos salvos pela graça de Deus e por obedecer a Deus. Então não adianta dizer que você ajuda os outros, como eu acabei de falar, mas se você faz isso para se aparecer, se você não faz para a glória de Deus, não vai ter recompensa nenhuma. Ah, eu ajudei fulano de tal. Então fique, boquinha fechada. A não ser que seja necessário você falar em um testemunho, alguma coisa. Mas senão ninguém precisa ficar sabendo que você ajudou alguém. Só Deus sabendo já é o suficiente. É Ele quem recompensa, né? Então veja só. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós somos pecadores, precisamos da misericórdia de Deus. Então, para nós alcançar a misericórdia de Deus, nós precisamos ser misericordiosos com o outro também. Ah, mas você fala o outro, pastora, quem são esses outros? Todos os que se aproximarem de você. Como assim que eu vou ser misericordioso com alguém que eu nem conheço? Não, Deus não está dizendo isso, Ele está dizendo para você ser misericordioso. É claro que Deus sabe que a gente não conhece todas as pessoas do mundo. Mas você vai ser misericordioso com aqueles que estão ao teu redor, com aqueles que você encontra na rua, com aqueles que você trabalha, com a tua família principalmente, com aqueles que você estuda, com as pessoas que você conhece. Ah, mas eu não posso ser misericordioso com alguém que eu não conheço? Pode, tem tantas campanhas por aí, né, de ajude fulano de tal que está passando por necessidade. Pode ajudar. Eu não conheço, mas sabe que está sofrendo? É teu próximo. Pode ajudar. Entendido isso, irmãos? Então, ser misericordioso. Deus quer isso de nós. E daí Ele diz, se você for misericordioso, eu vou ser misericordioso com você. E se nós não tivermos a misericórdia de Deus, coitados de nós. Sem a misericórdia de Deus na nossa vida, é melhor nem existir. Porque é só pela misericórdia de Deus que nós estamos de pé. Vocês concordam comigo? Amém? Então seja misericordioso que Deus vai ser misericordioso com você. Mateus 23, 23. Vinte e três.
Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer sem omitir aquelas. O que Jesus estava falando aqui? Pode voltar no início do versículo ali, Léo, fazendo favor. Isso, olha só. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Ou seja, dá o dízimo de tudo. Está correto? Está correto. Dízimo não é invenção de igreja, dízimo é a ordenança de Deus. Então nós temos que ser dizimistas. É bíblico, é correto. E quem não quer ser está perdendo uma grande bênção, porque está perdendo a bênção de ser obediente a Deus. Então veja só. Os escribas, eles davam o dízimo, eles eram fiéis no dízimo. Davam o dízimo de tudo que chegava na mão deles. A hortelã, o endro, o cominho, ou seja, fala hortelã, endro e cominho, está dizendo tudo que chegava na mão deles, na casa deles, eles entregavam o dízimo. Então, estavam corretos nessa parte? Estavam. Mas Jesus falou, não adianta vocês darem o dízimo de tudo e não praticar, tendes omitido o que há de mais importante. O que Jesus disse que era mais importante? A justiça, a misericórdia e a fé. Olha a misericórdia aqui de novo. Então a misericórdia é mais importante. Então eu não preciso mais dar o dízimo. Eu não estou pregando sobre dízimo, não estou falando disso. Se você não dá o dízimo, você está perdendo a bênção de Deus. É problema de quem não quer dar, né? Mas não adianta a pessoa ser fiel no dízimo, ser fiel nas ofertas, não faltar nos cultos, mas não ter misericórdia com o próximo. Então o que adianta? Ficou entendido, irmãos? E no final Jesus disse, estas coisas, porém, que coisas? Dar o dízimo. Devíeis fazer, sim, mas sem omitir aquelas. Então Jesus estava dizendo, seja dizimista, sim, está correto, mas não deixe de ser misericordioso. Entendido isso, irmãos? Amém? Então a misericórdia é uma das coisas que Deus pede para cada um de nós. Se nós somos cristãos, e ser cristão é ser imitador de Jesus, é ser imitador de Cristo, então, se Jesus é misericordioso, eu também tenho que ser. Então não adianta, eu posso frequentar uma igreja a vida inteira, eu posso ser dizimista a vida inteira, eu posso ser ofertante, mas se eu não for misericordioso, eu não vou receber misericórdia de Deus. E quem não recebe misericórdia de Deus não é salvo. Porque nós somos salvos pela graça, ou seja, misericórdia do Senhor. Então são coisas que às vezes as pessoas não param para pensar. Eu sirvo a Deus, está de bom tamanho, sou dizimista, vou no culto. Não, mas espera aí, você é misericordioso? Se não é, não está correto diante de Deus. Porque Deus que está pedindo. Não sou eu que estou inventando, é a palavra de Deus que está falando. Então tem que ter misericórdia. E ter misericórdia é sofrer pelo outro, a miséria do outro. Amém? Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benevolência, aqui em algumas traduções, como na minha diz misericórdia, talvez na tua também esteja falando misericórdia. Então misericórdia e benevolência é a mesma coisa, tá? Justiça, ames a misericórdia, ou como diz ali, benevolência, e andes humildemente com o teu Deus. Então o Senhor está dizendo, porque tem gente que diz assim, eu quero fazer as coisas certas, mas eu não sei o que Deus quer de mim. Não sabe o que Deus quer, porque não lê a palavra.
Porque a palavra está dizendo, olha só, está dizendo ali, né? Miqueias 6:8. O que Deus quer de nós? Que nós venhamos a praticar a justiça, amar a misericórdia, ou seja, ser misericordioso e andar humildemente com o Senhor. Se eu pratico a justiça, ou seja, eu sou um justo de Deus, eu aceitei Jesus. Quando a pessoa aceita Jesus, ele é justificado no Espírito. Então, aceitou a Jesus como Salvador, é assim, instantâneo, justificado no Espírito. A santificação é um processo, vai ao longo da vida quando a pessoa vai se esforçando para fugir do pecado. Mas a justificação é instantânea, é no mesmo momento, a pessoa aceitou Jesus, no mesmo momento, no mundo espiritual, diante de Deus, ela é justificada. Por quem? Por Jesus no sacrifício da cruz. Então a pessoa é justificada. Então eu tenho que praticar a justiça, ou seja, se agora eu sou diferente, eu tenho que agir diferente. Eu não posso mais fazer aquilo que eu fazia antes, então agora eu sou um justo de Deus. Então eu tenho que praticar a justiça. Amar a misericórdia, ou seja, fazer, ser misericordioso, ajudar, ter misericórdia dos outros. Ser misericordioso é o que Deus quer de nós. E andar humildemente com o teu Deus. O que é andar humildemente com o teu Deus? É não ser soberbo, é não ser orgulhoso. Tem gente que anda de nariz empinado e quer dar ordem até para Deus. Porque Deus tem que fazer isso, porque eu sou filho dele, porque eu sou dizimista, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Eu vivo falando para vocês nas mensagens, ninguém pode obrigar Deus a nada. Ele é Deus. Ele está no céu, Ele é o Todo-Poderoso. Nós estamos aqui na terra, não passamos de pó. Como que um pedaço de barro vai querer mandar no oleiro que está construindo um vaso? Não tem como. Então, todos nós seres humanos não podemos querer dar ordem para Deus. De jeito nenhum. Então, andar com humildade diante de Deus, ó. E andes humildemente com o teu Deus. Andar com humildade. Não é andar se rastejando, andar se fazendo de coitadinho, não é isso. Andar com humildade é obedecer a Deus. É obedecer a sua palavra, é ser humilde e saber que Deus é o Todo-Poderoso e nós não somos nada. E que diante dele, ninguém é ninguém. Deus não precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. Veja só, se uma pessoa diz assim, eu não acredito em Deus e não quero Deus, Deus não vai deixar de ser Deus, Ele continua sendo Deus. Azar da pessoa que falar assim, né? Mas Deus não deixa de ser Deus. Então, se a pessoa quer servir a Deus ou não atinge Deus, Ele sempre vai ser Deus. Mas Ele é tão misericordioso que Ele quer salvar essa pessoa. E salvando essa pessoa, Ele quer que depois de ela salva, comece a ser misericordioso também com os outros, como Ele foi com ela. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, misericórdia. Misericórdia. Como eu falei antes, né? Tem gente que diz, não sei o que Deus quer de mim. Está aqui. A resposta está aqui. Deus quer que você pratique a justiça, que seja misericordioso e ande com humildade. Humildade é saber, não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor do que Deus. Preciso, careço de Deus. Careço da glória de Deus. Se Deus não me abençoar, se Deus não usar de misericórdia para comigo, nem respirar eu consigo. Deus não precisa nem fazer isso aqui. É só Ele dizer basta, que a pessoa para de respirar na hora e morre. Então quem somos nós? Quem é o ser humano? Com Jesus nós somos mais que vencedores. Mas sem Jesus, nós não somos nada. Amém? E esse ser mais do que vencedor, não é que você vai vencer no mundo, porque você vai ser rico, porque você não vai ter falta de dinheiro, porque você vai ter as coisas, porque não é isso que a Bíblia fala. Sabe quem que é o
Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Sou mais do que vencedor em Cristo? Está falando de salvação. Sou mais do que vencedor. Por quê? Porque quando acabar essa vida, o meu lugarzinho está garantido no céu. Amém? Então é isso que significa ser mais que vencedor. Ser mais que vencedor não é você ter sucesso aí na vida. Isso aí é coisa pouca, passageira diante de Deus. Mas ser mais que vencedor é você estar preparado para a hora que Deus tirar a tua respiração, você estar com Ele no outro segundo, no céu, na glória com o Senhor. Amém, meus amados? Então nós não somos nada sem Deus. E aí então isso é a misericórdia, né? Deus quer de nós misericórdia. Mas no mesmo versículo de Oséias 6,6 diz: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então são as duas coisas que Deus quer de nós, que Ele falou aqui nesse versículo, através do profeta Oséias. Que era pastor também, né? Pastor pregador, mas do profeta Oséias. O que ele disse? Que Ele quer que nós sejamos misericordiosos e que tenhamos conhecimento dEle, conhecimento de Deus. O que é isso? O conhecimento de Deus, irmãos, veja só, Deus é tão grande, tão infinito, que ninguém conhece totalmente a Deus, porque Ele é infinito. Ele não tem início nem fim, Ele é eterno. Então, como já falei outras vezes para vocês e várias vezes também no estudo bíblico, o que nós vamos fazer na eternidade? Durante a eternidade, isso nunca vai ter fim. Olhe bem, nunca vai ter fim. E o que nós vamos estar fazendo na eternidade? Conhecendo Deus. E se a eternidade não tem fim, então durante toda essa eternidade que nunca vai acabar, nós vamos estar conhecendo Deus. Por quê? Porque Ele não tem fim, Ele é infinito, Ele é o Todo-Poderoso. Então nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus e ainda não vamos conhecer tudo, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Então ter conhecimento total de Deus nós não temos, vamos ter mais lá na glória, mas mesmo lá ainda não vamos ter por completo, porque Deus é infinito. Mas, enquanto estamos aqui, o que é conhecer Deus? Então, enquanto nós estamos aqui, é nos aprofundar naquilo que Deus revelou dele, para que nós possamos saber. Então, veja só, a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos ensina. É a palavra de Deus. Ela não contém, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Tem gente que diz, a Bíblia contém a palavra de Deus. É mentira. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é. Então, ela sendo a palavra de Deus, aqui está escrito tudo o que Deus disse, que nós podemos conhecer dele por enquanto. Então, como que eu vou conhecer Deus se eu não leio a Bíblia? Como que eu vou saber mais de Deus se eu não tenho conhecimento do que está escrito aqui, nesses 66 livros? Não tem como. Então, ter conhecimento de Deus para nós, enquanto nós estamos aqui, é nos aprofundar na relação com Deus. Ou seja, homem e Deus, né? E Deus, homem e Deus. Porque quando nós pecamos, houve essa separação, um abismo muito grande. Mas Jesus veio para nos aproximar novamente de Deus. Então hoje, quem quer pode se aproximar mais de Deus. Mas tem que querer. Se não querer, Deus não obriga ninguém. Mas Ele diz que nós temos que ser misericordiosos e ter conhecimento dEle. Então o que é que nós podemos conhecer de Deus? O que está escrito na palavra. Mas como que nós vamos conhecer a palavra se nós não lermos? Então nós temos que ler. Não é verdade? Amém? Então conhecimento de Deus é se aprofundar. Eu quero servir a Deus, eu tenho que saber como que é esse Deus que eu quero servir. Ah, porque Deus existe. Tá, mas Deus existe de que forma? Quem é Deus? Se chega uma pessoa, vamos dizer que um ateu, chega para você e pergunta:
Você crê em Deus? Creio. Então me explique Deus. O que você vai responder? Ah, Deus é tudo. Mas é tudo o quê? Então nós temos que ter um conhecimento da palavra para saber quem é Deus, que Ele é o único ser que é eterno, que Ele é misericordioso, que Ele é amoroso, que Ele quer salvar o ser humano, que foi Ele que criou o ser humano, Ele quer salvar. Que Adão pecou, Ele, através de Cristo, quis resgatar e quer nos levar para o céu. Então você tem que saber explicar. Mas daí a pessoa pergunta e você não sabe responder. Eu estou falando você, mas no sentido geral, não estou dizendo você. Estou falando, as pessoas. E daí a pessoa não sabe responder. Aquele lá que é um ateu vai dizer, você nem sabe quem é o Deus que você serve, então como é que eu vou querer servir o teu Deus? Não é? Então nós temos que conhecer. E para conhecer tem que ler. Para conhecer tem que orar. Para conhecer tem que jejuar. Para conhecer tem que buscar. Para conhecer tem que se humilhar. O versículo que nós lemos antes, andar humildemente com o teu Deus. Por que Enoque foi arrebatado, irmãos? Ele foi levado para o céu e ele está vivo no céu nesse momento sem passar pela morte. Claro que no sentido escatológico mostrando para nós a respeito do que vai acontecer com aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento. Porque Enoque representa aqueles que vão ser arrebatados sem passar pela morte. Mas por que Deus levou Enoque para o céu? Porque Enoque andava tão perto de Deus, tão pertinho de Deus, que chegou o momento que Deus disse, Enoque, teu lugar não é mais aí na terra, venha para cá comigo. Vê que coisa maravilhosa? Pastora, mas se eu estou aqui, então é porque Deus ainda não... eu não estou tão perto de Deus para Ele me levar? Não estou dizendo isso. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito ainda conosco enquanto estamos vivos. Deus tem propósito. Mas pense na proximidade que Enoque andava com Deus. Que Deus chegou a dizer, venha para cá, Enoque, teu lugar não é mais aí. Já parou para pensar nisso? Então é conhecer a Deus. Pastora, mas eu nunca vou chegar a isso. Mas você pode conhecer mais a Deus. Eu posso conhecer mais a Deus. Todos nós podemos. Porque Ele oferece aqui o conhecimento. Mas as pessoas se preocupam tanto com o corre-corre do dia, e eu sei que é necessário. Tem que trabalhar? Claro que tem. Mas quando está de folga em casa, não pensa em ler a Bíblia. Pensa em assistir alguma coisa na televisão, olhar o celular no YouTube. E a Bíblia? Sabe que eu não sei onde é que está a minha Bíblia? Onde será que eu deixei a Bíblia? E daí? Conhece a Deus? Como é que fica essa história? Então, ter conhecimento de Deus é se aproximar de Deus. E tem, aquelas pessoas assim também que são podemos chamar assim os gênios no mundo, pessoas que têm muito conhecimento a respeito de determinado assunto. Por exemplo, um cientista, um astrônomo, que conhece os planetas, o espaço, mas e conhece a Deus? Eu falei terça-feira passada que ser inteligente é uma coisa e ser sábio é outra. Então entra nisso aqui. Então veja só. Tem conhecimento a respeito de muita coisa, mas não conhece Deus. E eu não estou dizendo que você tem que conhecer Deus por completo, porque ninguém conhece. A teologia explica isso. Teologia é o estudo a respeito de Deus, mas a gente já fala para os alunos quando a gente vai dar aula. Só que ninguém consegue conhecer a Deus por completo, porque Ele é infinito e eterno. Mas Ele é Deus. Mas o pouco que Ele quis que nós soubesse a respeito dEle, Ele pôs na Bíblia. Então nós temos que ler a Bíblia. Então esses muito inteligentes, que conhecem os planetas e tal, mas não conhecem a Deus. Então, diante de Deus, são considerados pessoas ignorantes. Burrinhas. Porque conhecem muita coisa do mundo, mas não conhecem nada de Deus. E às vezes aquele que não sabe nem ler nem escrever, não conhece nada do mundo,
mas é tão próximo de Deus que conhece a Deus. Não é verdade? Isso aqui a palavra do Senhor nos fala, ó, Salmo 19, 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O que significa isso? O que eu falei antes ali dos cientistas. Porque conhecem o espaço, conhecem o universo, mas são tão burrinhos que mesmo conhecendo o espaço, o universo, o nome dos planetas, constelação não sei das quantas, mas conhecem tudo isso e não sabem que quem criou tudo isso foi Deus. Foi Deus que criou. E eles proclamam a glória de Deus. Então, ó, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, olhando para o universo, as pessoas já deviam de saber, mas existe um Deus. Porque isso aqui não ia se criar sozinho. Pastora, mas o mundo foi criado pelo Big Bang, a explosão que existiu. Tá. Um exemplo só para você. Se você coloca uma bomba num ferro velho, imagine assim, você explode uma bomba num ferro velho, o que vai acontecer? Vai surgir uma Ferrari? Vai ou não vai? Não, né? Claro que não, pois uma bomba vai destruir já o que está lá. E o Big Bang, eles dizem que houve uma explosão no universo e o universo começou a existir, a Terra foi criada, da explosão. Como assim? Se você não cria nada, do nada, como é que apareceu? Então tem que ter um criador. Então você pode explodir 1000 ferro velho, nunca vai aparecer um carro inteirinho montado que saia dessa explosão. Entendido o exemplo, irmãos? Então Deus criou todas as coisas, Ele é o Senhor. Já falei demais, né? Eu estou falando ligeiro para apressar, mas ainda não terminei. Já vamos encerrar. Então, assim, irmãos, o conhecimento de Deus, né? É muito necessário. E Oséias 6:3, nós lemos Oséias 6:6, mas no mesmo Oséias 6:3, diz o quê? 6:3, lá, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como a alva, é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. O que está dizendo aqui? Que a cada dia que passa, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Hoje nós temos que saber um pouquinho mais do que nós sabíamos ontem. Amanhã Deus quer que a gente saiba um pouquinho mais do que a gente sabe hoje. Pastora, mas eu não tenho tempo para ficar lendo, eu não tenho tempo para estudar. Ore. Leia a Bíblia, sim. Mas ore, e na tua oração Deus se revela para você também. Amém? Pastora, eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo de orar. Sabe que tem? Tem sim. Porque você tira tempo para comer, você tira tempo para tomar banho, você tira tempo para descansar, você tira tempo para assistir televisão, você tira tempo para dormir. Tire um tempo para orar. O tempo quem faz somos nós. Não estou dizendo que nós criamos o tempo, Deus criou o tempo. Mas o tempo, ou seja, você sabe dividir o teu tempo. Então, dentro do teu tempo, dê um tempinho para Deus. E você vai conhecer Ele mais. Amém? Olha só, é o que Deus quer. Que nós sejamos misericordiosos e venhamos a conhecê-lo. Você não pode servir alguém que você não conhece. Você tem que saber quem é Deus. Você não pode amar uma pessoa que você não conhece. Você só ama quem você conhece. Então você tem que saber quem é Deus. Então olha lá, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, eu já conhecia Deus, eu já me converti, então tá bom. Não, é todo dia você tem que estar mais perto de Deus. Estar mais aprofundado em Deus. Saber quem é Deus. E quem tem esse desejo, Deus
responde. E ele responde de uma forma maravilhosa, né? Então, irmãos, para encerrarmos, só mais Tiago 2,13. Tiago 2,13, já vamos orar. 2,13. Por que nós temos que obedecer a Deus? Por que nós temos que ser misericordiosos? Olhe bem o que diz esse versículo aqui. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, lá em Oséias 6,6, Deus disse para nós ser misericordioso. Quem for misericordioso vai ter misericórdia de Deus para si. E aqui ele diz, porque o juízo será sem misericórdia. O dia que cada pessoa se apresentar diante de Deus, se foi misericordioso, Deus vai ter misericórdia com essa pessoa. Se não, olha só, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Não usou de misericórdia onde? Enquanto estava aqui na vida. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Aquilo que eu falei antes, Deus é justo juiz, Ele julga retamente, mas a misericórdia dEle é infinita. Então, a misericórdia vence o juízo. Misericórdia. E o do conhecimento, Colossenses 1,10. Eu disse que era o último, mas não era, né? Tinha mais esse. Para que você deve conhecer mais a Deus? Colossenses 1,10. Para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, em Tiago 2,13 diz por que nós temos que ser misericordiosos. Colossenses 1,10, por que nós temos que conhecer mais a Deus. Para quê? Para andar de maneira digna diante do Senhor. Então, nós estamos aqui nos cultos de terça sempre aprendendo como ser um cristão verdadeiro. Então, para ser cristão verdadeiro, tem que obedecer a Deus. E se Deus disse que eu tenho que ser misericordioso, eu tenho que ser misericordioso. Se Deus disse que quer que eu conheça mais Ele, eu tenho que conhecer mais Ele. Pronto. Isso é ser cristão verdadeiro. Amém? Falei rápido, desculpe, mas é que eu queria terminar. Você foi abençoado com essa palavra?